Boa noite a todos. Livro A História da Igreja, vamos seguir nesse ponto. A extrema unção. Como todo falso sistema, o papado é flagrantemente inconsistente consigo mesmo. A falsidade, a mãe das mentiras, está escrita em sua testa. Embora possam existir muitos corações honestos e piedosos em sua comunhão. Quão diferente da perfeita unidade da verdade divina, as Escrituras. Embora escrita por tantas pessoas diferentes, sobre tantos assuntos diferentes, sob tantas circunstâncias e em tantos lugares e épocas diferentes do mundo, ainda assim temos um todo perfeito. Como poderíamos deixar de ver, no decorrer das Escrituras, as glórias da cruz, as riquezas da graça divina, a condição perdida do pecador e a sua plena salvação, por exemplo, no Cordeiro de Abel, na Arca de Noé e na purificação do leproso. Mas, ao passarmos de um sacramento para outro do sistema católico, encontramos as mais evidentes contradições. Assim é com o purgatório e a extrema unção. Se existe alguma verdade na extrema unção, o purgatório é uma mera ilusão. Não pode haver tal lugar, nem necessidade para tal lugar. O objetivo declarado e o efeito do óleo sagrado de acordo com o Concílio de Trento, é apagar os restos dos pecados. O herege que o despreza deve ir diretamente para as profundezas do inferno. Assim ele é administrado. Deixa eu ver a nota aqui. Nota do tradutor. Purgatório tem o sentido de purificação, o que, na verdade, foi feito pelo sangue de Jesus. E no 10 aqui tem, acho que é a referência de algum livro, com página aqui de 721 de Milner. Abre aspas. O padre, tendo entrado na casa, deve colocar sobre peles uma estola coberta de violeta e apresentar a cruz à pessoa doente para ser devotamente beijada. Tendo sido recitadas orações e água benta aspergida, o padre mergulha seu dedo polegar no óleo sagrado e unge o enfermo em forma de cruz. Acho que eu já vi isso aí em algum lugar, acho que foi em filme.
começando pelo sentido da visão. Ele unge cada olho, dizendo: o Senhor, através de sua santa unção e sua mais graciosa compaixão, perdoa-te de qualquer pecado que hajas cometido pela visão. Essa é a parte da visão. Do mesmo modo, há 7 unções, uma para cada um dos 5 sentidos: olhos, ouvidos, nariz, boca, mãos, e os outros 2 são no peito e nos pés. Após muitas orações, cruzes, queima do pano que enxugou o óleo das diferentes partes do corpo ungido e do polegar do padre, o homem ou mulher moribunda é declarado como estando em um estado adequado para passar com segurança para o porto da felicidade eterna. Deixa eu dar uma pausa aqui, se algum irmão quiser comentar. Vamos lá. Esse sacramento nunca é administrado enquanto houver qualquer expectativa de recuperação da saúde. É chamada extrema porque é a última a ser administrada. Por meio desse assim chamado infalível sacramento pelo moribundo, alguém naturalmente esperaria que o purgatório receberia muito poucos fiéis da Igreja de Roma, de modo que seria principalmente povoado por protestantes que desprezaram o unguento sacerdotal, ou por aqueles na comunhão católica que estavam desqualificados para receberem o sacramento. Mas há uma grande variedade de opiniões entre os romanistas sobre esse assunto. Alguns pensam que toda alma, sem exceção, desde o Papa até o leigo, por mais santa que tenha sido sua vida, ou mesmo que o último sacramento tenha sido administrado, deve passar pelo purgatório. Aí deu um nó na cabeça. Que nenhuma alma poderia passar diretamente da terra para o céu. Eles argumentam que, como nenhum homem tem controle completo sobre seus pensamentos, pensamentos tolos e até mesmo pecaminosos podem passar por sua mente durante a administração da extrema unção ou imediatamente após ela. Portanto, a alma deveria passar pela região do purgatório em seu caminho para o céu. É claro que o pecado poderia ser tão pequeno de modo que a detenção seria muito curta. Mas até mesmo um Gregório ou um Bernardo deveria ser purificado pelo fogo do purgatório.
Ai dos... Deveríamos exclamar: todos devem ser escravos do príncipe do purgatório antes de poderem provar da liberdade e felicidade do céu. Quão terríveis, quão sombrios os pensamentos sobre a morte devem ser. Quão diferentes dos pensamentos e sentimentos do grande apóstolo, quando disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se ele vivesse, viveria Cristo. Ele desfrutava a mais plena e doce comunhão com ele. Se morresse, ele ganharia com isso. Verso: tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Além disso, a palavra de Deus é positiva para todos os crentes em Cristo Jesus. Ausentes deste corpo, para estarmos presentes com o Senhor. Filipenses, capítulo 1, versículo de 21 a 23. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. A alusão no Novo Testamento à antiga prática da unção com óleo deu aos escritores católicos grande ousadia em pressionar a necessidade desse sacramento. Mas eles cuidadosamente negligenciam ou ocultam o fato de que a unção bíblica era para a cura miraculosa do corpo e para o prolongamento dos dias de vida. A unção católica é para a alma, um sacramento permanente para a transmissão da graça, o perdão do pecado, a obtenção da salvação na hora da morte. A unção apostólica era para a recuperação da saúde. A extrema unção é a última preparação para a morte. Ou seja, o irmão está falando aqui nessa parte, a unção apostólica, biblicamente, essa parte bíblica, era para a recuperação da saúde. Isso é isso que eu estou entendendo aqui. A extrema unção agora, que é esse erro da católica, essa contradição, essa loucura aí, essa extrema unção é a última preparação para a morte, ou seja, toca a alma. E eles tiram isso aí baseado no Antigo Testamento, o que não é assim. Peço aqui. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo. Aí a parte da cura. Ungiam muitos enfermos com óleo. E os curavam. Está doente algum de vós? Chame os anciãos da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Está falando da salvação também do corpo. Salvará o doente, tanto diz assim, e o Senhor o levantará. A pessoa está acamada, está doente. Lembra da sogra de Pedro, né?
quando o senhor estava com Pedro e a sogra de Pedro estava doente. O senhor tomou ela pela mão, levantou e ela foi servir. É algo semelhante aqui, só que agora com o óleo, né? E é interessante que aqui, hoje as pessoas falam assim, né? Óleo ungido, como se o óleo é que é ungido. Quem tem que ser ungido são as pessoas. O óleo é para a unção. Não existe, até a expressão está errada. Óleo ungido. A pessoa que tem que ser ungida. Aqui tem as referências, né, do que foi lido. Marcos, capítulo 6, versículo 13, Tiago, 5, capítulo 5, versículos 14 e 15. Isso aí, irmãos, é para a gente ver a loucura que existe quando a gente se aparta da verdade. O homem faz coisas que ele nem percebe que ele está se contradizendo. É por isso que Deus chama a sabedoria do homem de loucura. É uma vergonha para ele mesmo. Algum irmão quer comentar algo? Tem outra coisa interessante aí para a gente estar atento, né? É que sempre a má doutrina, ela vai tirar a honra de Cristo, a glória do Senhor Jesus Cristo. Às vezes a gente ouve determinados pensamentos ou doutrinas e, parece que está tudo certo, a pessoa pega vários textos bíblicos, lê e tal, mas se a gente pensar, né, com base nisso, né, essa doutrina está trazendo glória para o Senhor Jesus Cristo, está colocando ele, vamos dizer assim, no centro de tudo e dando a ele a devida honra e glória. Então, no caso aí da Igreja Católica, a gente vê tanto o purgatório como essa extrema unção aí, elas tiram a glória do Senhor Jesus Cristo da obra que ele fez ali na cruz de salvação, e quando ele concluiu a obra, ele falou assim, está consumado. Né? O Senhor Jesus falou isso, e isso significa que não precisa de mais nada para a pessoa não ser salva. Né? O Senhor Jesus já tinha feito tudo. O Senhor Jesus Cristo fez tudo, e basta o homem hoje apenas crer. Né? E aí entra a responsabilidade de todos, né? De cada um. Crer no Senhor Jesus. Mas a obra ela foi consumada, concluída totalmente. E aí a gente vê uma doutrina dessa daí, fica parecendo que o Senhor Jesus não concluiu a obra, né? Que falta alguma coisa, que tem alguma coisa mais para fazer, né? E outras coisas mais. Então, isso faz com que seja diminuída ou tirada a glória do Senhor Jesus, né? Porque a salvação está no Senhor Jesus Cristo, veio dele, do Deus Pai dele, e, vamos dizer assim, e ninguém mais tem participação nisso. Até nós mesmos, né? A nossa participação foi com nossos pecados, vamos dizer assim, né? Todos nós pecadores, ele levou sobre ele na cruz os nossos pecados. Então, o que o Senhor Jesus Cristo fez, né, traz a glória toda para ele e para Deus Pai. Então, se a gente vê alguma doutrina, algum ensinamento que tira essa glória do Senhor Jesus Cristo, então a gente já fica já desconfiado e já, vamos dizer assim, analisa mais profundamente, procura olhar na palavra e provavelmente se tirou a glória de Cristo é má doutrina. Se tirou a glória do Senhor Jesus é má doutrina. Só isso, não.
certeza, é isso aí. É, qualquer, qualquer assunto usado até com a palavra de Deus, né, que a gente pode usar a palavra de Deus, como o irmão falou, mas que diminui, contradiz, ou nem mesmo toca no assunto da obra do Senhor Jesus Cristo, não leva nenhuma glória para o Senhor, tira, diminui, não tem a ver com a verdade. Com certeza não é verdade, não é a verdade a palavra de Deus. Ainda que alguém pegue a palavra e use, tirando versos assim do contexto, colocando versículos sem sentidos, de uma forma sem sentido, não adianta. Isso é o que vai acontecer, na verdade, com a pessoa. E se ela não colocar o Senhor Jesus no centro, dando a ele toda a honra e glória, 100%, se a pessoa for pegar a palavra de Deus para querer usar, ela vai se atrapalhar e vai ser condenada nisso que ela está fazendo. Porque é como o Senhor falou, ele é o caminho, ele é a verdade. Não tem como ninguém usar a palavra de Deus, excluir o Senhor Jesus Cristo e sua obra, e continuar sendo verdade. É isso mesmo. Não é difícil ver como a superstição usaria tais passagens para o cumprimento de seus próprios fins. Mas está perfeitamente claro que a unção original era usada para a recuperação da saúde em pessoas específicas e continuou enquanto ainda havia o dom de curas e o poder de operar milagres, o que provavelmente mal durou até o final da era apostólica. E a extrema unção, em sua presente forma, era desconhecida na igreja durante os primeiros 11 séculos de sua história. Foi estabelecida durante o reinado da ignorância e da astúcia sacerdotal do século XII. E, finalmente, foi carimbada com o grande selo do Concílio de Trento. George, quer continuar lendo? Vou ler aqui. A confissão auricular. Os sacramentos da Igreja de Roma, sendo considerados necessários à vida espiritual e estando à disposição do sacerdócio, deram a eles um enorme poder. Mas nenhum de seus muitos sacramentos tendia a aumentar tanto a influência dos padres, ou a escravizar e rebaixar a moralidade do povo, quanto a confissão auricular. Do imperador ao mendigo, todo o coração de todo homem e mulher pertence à Igreja de Roma. Pertencente à Igreja de Roma, foi escancarado perante o padre. Nenhum ato e quase que nenhum pensamento, pelo menos na idade das trevas, era mantido em segredo do padre. Esconder ou disfarçar a verdade era um pecado que deveria ser punido
com a mais humilhante penitência, ou até mesmo com as dores eternas do inferno. Perante um poder tão arbitrário, tão irresponsável, tão temido, quem não tremia? Quem não tremeria? Os padres, assim, se tornaram um tipo de polícia espiritual, a quem todo homem estava obrigado a entregar-se. Eles sabiam os segredos de todas as pessoas, de todas as famílias, de todos os governos, de todas as sociedades, e, é claro, como governar e estabelecer seus planos de modo a alcançar o que quer que quisessem. Consciência, a consciência, a moral, assim como o ser religioso e espiritual do homem, estavam sob seu poder. Era como selo e consumação de toda a impiedade e blasfêmia. Pais e filhos, mães e filhas, mestres e escravos, estavam todos sob a supervisão e controle dos padres. O poder assim obtido no confessionário era excedido pelo alegado bem da Igreja, às vezes em conceder, adiar ou recusar a absolvição, conforme o caso. Tudo dependia dos fins alcançados pela Igreja. Era feito o uso mais egoísta, cruel e sem princípio de informação assim religiosamente obtida. Referimos-nos especialmente aos casos prolongados de disputa e disciplina, que nunca poderiam ser resolvidos até que a Igreja tivesse ganhado a causa. A excomunhão era algo real naqueles dias, e o Papa, um verdadeiro antagonista, quando Hildebrando trovejou uma sentença de excomunhão contra Henrique, libertou seus súditos do juramento de lealdade a ele e o declarou privado de seu trono. Ele descobriu ser inútil lutar contra um papa, mesmo sendo ele, Henrique, o maior soberano na Europa naquela época. Ele foi forçado a ceder e, na mais degradada condição, descalçou, descalço e tremendo de frio, ele humildemente suplicou ao inexorável monge que remove-se a censura da Igreja e o reintegrasse ao trono. A terrível sentença de excomunhão cortava fora o ofensor, qualquer que fosse sua classe ou posição social. E como a salvação era considerada algo absolutamente impossível de se alcançar fora da Igreja Católica, não havia qualquer esperança para alguém que morresse sob tal sentença. Ao corpo podia ser negado um lugar de descanso em solo consagrado, mas o real temor era que a alma se tornasse a presa dos demônios para sempre. Dá uma paradinha aqui para ver se os irmãos têm alguma coisa para falar.
Vamos continuar. A história das indulgências. Assim prevaleceu o sistema das indulgências em cada vez maior extensão à medida que avançava o tempo. E embora como consequência de seus gritantes abusos, alguns dos melhores escolásticos não hesitassem em expressar suas objeções ao comércio que estava ocorrendo na venda de indulgências, outros escreviam em favor e os homens em geral temiam sofrer um longo período de severa penitência e de desagradáveis austeridades quando podiam obter absolvição imediata por meio de pagamentos pecuniários ou dando esmola às igrejas e clérigos. Desde o início foi a prática da Igreja de Roma impor obras ou sofrimentos dolorosos sobre os ofensores quando estes eram submetidos com humildade ao que eles chamavam de satisfações. Mas quando a penitência era abreviada ou inteiramente remida por alguma consideração em dinheiro ou boas obras, eles chamavam de indulgência. O preço era regulado de acordo com a natureza do crime e as circunstâncias do comprador. O seguinte curioso evento, citado por Milner, do relato de Burnett, dará ao leitor uma ideia melhor da extensão desse notável comércio do que qualquer coisa que pudéssemos dizer sobre o assunto. E isto aconteceu em uma época em que, devido à reforma, a venda tinha diminuído consideravelmente. Burnett nos informa que a escandalosa venda de perdões e indulgências não havia cessado completamente de maneira alguma nos países papistas, como é comumente aceito. Ele diz que na Espanha e em Portugal há, em todo lugar, um comissário que gerencia a venda com as circunstâncias mais infames imagináveis. Na Espanha, o rei, por meio de um acordo com o Papa, retém os lucros. Em Portugal, o rei e o Papa dividem os lucros. No ano de 1709, os corsários de Bristol tomaram de assalto um galeão, no qual acharam 500 fardos com indulgências papais, e 16 resmas estavam em um fardo, de modo que podia-se contar um total de 3.840.000 indulgências. Estas eram impostas ao povo e vendidas, a mais barata por 3 moedas de ouro, mas algumas eram mais caras. Todos eram obrigados a comprá-las durante a quaresma. Além do relato dado sobre essa viagem, recebi um testemunho em particular sobre isso do capitão Dampier. Mas o leitor estará mais preparado para essa quase incrível afirmação
se prosseguimos até a história do período em que isso ocorreu. Por enquanto, vimos o suficiente para dar ao leitor uma ideia correta do fundamento, caráter e efeitos do tráfico. O sacramento do matrimônio terá um espaço tão importante para nós que precisaremos dar a ele um capítulo especial mais tarde. Assim deixamos, por enquanto, o doloroso, interessante assunto sobre a teologia romana, lamentando profundamente as práticas da cristandade papal, e retornaremos à, à nossa história geral. Para mais detalhes sobre os sacramentos por escrito católico, veja Concílio de Trento, de Paulo II. O Catecismo do Concílio de Trento, de Donovan Ed of Controversy, de Milne, e para críticas bastante afiadas sobre essas doutrinas, veja. É um nome em inglês aqui. Não sei falar inglês, não, irmãos. Assim como os livros de história em geral. E hoje a gente pode deixar essa parte aqui para amanhã, né? Que a gente deve continuar. O que acha? Já só faltam 2 minutos agora, às 9.